Olá pessoal, bem-vindo ao canal Racionalismo da Fé. Hoje nós vamos falar sobre um tema um pouco polêmico. Decidi gravar esse tema, com esse vídeo de estreia. É um tema que tenho visto sendo muito debatido nas redes sociais, sobre por que o judaísmo não reconhece Jesus, ou Yeshua, no hebraico, não é considerado o Messias esperado de Israel. Para início de conversa, é importante a gente entender o que significa o termo Messias ou Mashiach. Mashiach significa em hebraico ungido. E, na visão do judaísmo, Jesus não é ungido, não é o Mashiach prometido por Israel, pelo simples fato de Jesus não ter cumprido as profecias, de acordo com o judaísmo, para ser ungido Messias. E hoje a gente vai falar um pouco, quais são essas profecias. Vamos tentar fazer também uma abordagem histórica, política, para tentar entender se de fato Jesus cumpriu ou não cumpriu tais requisitos, de acordo com o livro sagrado dos judeus, que é o Taná. Taná, para os cristãos é mais conhecido como o Antigo Testamento, que é a junção da Torá, o livro dos profetas e as escrituras. E vamos estar discutindo um pouco sobre o tema. Peço a você que, caso tenha alguma sensibilidade a esse tema, se sente de alguma forma atacado, ofendido, com relação a críticas à ideia de Jesus como Messias, talvez você não vá gostar do teor desse vídeo. Lembrando que esse vídeo ele não está sendo gravado para atacar nenhum tipo de crença religiosa. A gente só está debatendo um ponto de vista de uma religião, de um grupo religioso. Então aqui a gente vai estar abordando na ótica judaica, lembrando que eu não sou judeu, não sou representante da fé judaica, sou apenas um estudioso do tema, e estarei abordando sobre o assunto, dentro do que eu já li, do que eu já conversei com alguns judeus, sobre esse entendimento, e vou tentar trazer um pouco aqui para vocês. De antemão, agradeço a atenção de todos vocês. Bom, pessoal, vamos começar com a primeira profecia. Dentro do judaísmo, o Messias, como eu já disse, o termo Messias significa ungido. O Messias esperado de Israel, na visão dos israelitas, na visão dos judeus, deixando bem claro, estou falando dentro de uma ótica judaica, o Messias, ou o Mashiach, ele seria um rei, ou seja, uma figura humana, que ele teria um reinado sobre a terra, e esse reinado traria paz e justiça sobre a terra. Como diz a profecia de Jeremias 23, 5, 6. E eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantaria Davi um renovo justo e reinará como rei, e agirá sabiamente, e praticará o juízo e a justiça na terra, e este será o seu nome, Senhor, justiça nossa. Um outro ponto, que também é muito questionado e debatido, isso já é o que já vem sendo discutido há mais de 2000 anos, entre padres, pastores, rabinos, é que o Messias, além de ele ter ser uma liderança militar, política, religiosa, ele também teria que ser um descendente direto do rei Davi. Como diz a profecia em Isaías 11, 2. Do tronco de Jessé, pai de Davi, sairá um rebento, e das suas raízes um renovo frutificará. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor e o Espírito da sabedoria e de entendimento. Veja que nesses dois textos falam de duas profecias, sobre o Messias,
em que o primeiro, né, como a gente já havia mencionado, que ele terá que ser rei, de que além do reinado ele teria que trazer paz e justiça à terra. E Jesus, como bem nós sabemos historicamente, ele não teve nenhum reinado, né? E no Novo Testamento ainda reforça que Jesus fala que o reinado dele não é neste mundo, ou seja, o reino dele seria nos céus. Mas, de acordo com essa profecia, né, no entendimento dos judeus, o reinado seria de um líder humano, carnal, e seria um reinado nessa terra, neste mundo. E que esse reinado traria paz e acabaria com a miséria, com a fome, com a injustiça e traria paz entre os homens. E um outro ponto, que é questionado também, né, dentro do judaísmo, é que, segundo os judeus, Jesus ele não seria descendente direto de Davi, como demanda a profecia, pois Jesus era filho de José e Yosef, mas ele era um filho adotivo, porque Jesus não seria filho biológico de José, somente de Maria. Porém, Maria ela é prima de Isabel. E Isabel era levita, né? Isabel era uma das filhas de Arão. Então, de onde que viria essa herança tribal de Davi? Porque no judaísmo, a herança tribal ela vem do pai biológico. Não pode ser o pai adotivo. Isso não está na lei. Tem gente que fala que não, você recebe o direito por ser um filho adotivo. Dentro da tradição judaica, isso não existe. Para você fazer parte de uma tribo, você primeiro precisa ter uma descendência paterna daquela tribo, certo? E se Jesus é um filho de Deus, né, biológico, ou seja, se ele realmente não tem nenhuma ligação sanguínea com José, ele não pode receber essa herança tribal de acordo com a tradição de José. Porque Jesus seria filho diretamente de Deus. Deus não tem tribo. Porque quando a gente fala de tribo, algumas pessoas meio que não compreendem isso. Jacó, ele teve 12 filhos, certo? E de Jacó veio toda essa herança, né, de cada um desses filhos de José, cada um constitui uma tribo. Tribo de Benjamim, de Dan, tribo de Judá, enfim, somando ao todos 12. Né? Tudo bem que algumas pessoas falam assim, não eram necessariamente 12, seriam 13, porque de José veio Manassés e Efraim. Então saíram 2 tribos dali também. Teoricamente seriam 13, mas falando das 12 tribos. Certo? Então, para você pertencer a uma tribo, você tem que vir, né, ter essa herança paterna, né, de uma dessas linhagens de Jacó. E Deus não vem de nenhuma dessas linhagens, então Deus não tem tribo. Então, para o judaísmo fica um pouco complicado essa ideia de que Jesus ele recebeu essa herança tribal de uma forma adotiva, porque o texto aí é bem claro. Do tronco de Jessé, pai de Davi, sairá um rebento, e de suas raízes um novo frutificará. Ou seja, de suas raízes, o que você entende? Que é dessa descendência de Davi, de uma descendência de sangue, né, do sangue de rei, de real, sairá o Mashiach. Então, na visão dos judeus, Jesus também não teria cumprido essa profecia. E isso é algo que é muito debatido. Gente, como eu disse, isso dentro da visão judaica. Estou trazendo para você o entendimento que os judeus têm. Talvez você tenha alguns questionamentos, algumas pessoas vão querer citar o texto de Isaías 53,
que também vou falar um vídeo também falando um pouco sobre esse texto, né? A gente vai estar discutindo, né? Fazendo alguns comparativos, mas até então esse seria a visão judaica dessas profecias. São duas profecias que Jesus não se enquadra. Uma outra profecia, o qual os judeus alegam Jesus não ter cumprido, ou Yeshua, como alguns gostam de chamar, seriam a edificação de um templo a Deus. Na Torá, o texto de Zacarias fala sobre isso, de que o Mashiach ele teria que edificar um templo a Deus. E eis aqui o homem cujo nome é Renovo, e ele edificará o templo do Senhor e se assentará no trono e dominará. Zacarias 6, 12, 13. Isso já é algo que já vem sendo debatido por muitos séculos entre cristãos e judeus. É que na visão dos judeus, o Mashiach, o ungido, ele seria um líder político e que ele iria construir um templo sagrado e que, através desse templo sagrado, ele iria reinar sobre as nações. Né? Se a gente voltar no século I, né, Jesus ele não edificou nenhum templo. Né? Isso que eu estou falando historicamente. Porém, os cristãos dizem que, na verdade, Jesus sim, ele previu a derrubada do templo, mas ele também disse, destruam este templo e eu o reconstruirei em 3 dias. Então, na visão cristã, Jesus teria cumprido essa profecia pelo fato dele ser o próprio templo vivo. Ele seria o templo, o altar e o sumo sacerdote. E seria o cordeiro a ser sacrificado. Isso é a visão do cristianismo, o qual os judeus não concordam. E quando Jesus era vivo, o templo, o segundo templo ainda não tinha sido destruído. Porque mais ou menos em 586, o templo que foi construído por Salomão foi destruído pelo Império Babilônico. 2 décadas depois, esse templo ele foi reerguido. E desde então, o segundo templo, que durou mais ou menos até 70 depois de Cristo, que houve a invasão romana, e eles destruíram o templo de Jerusalém. Jesus já tinha sido crucificado. Então, na visão dos judeus, Jesus não construiu o templo, não constituiu um reino naquele tempo, ao qual ele veio, porque na visão dos judeus, o Mashiach viria, edificaria um templo e reinaria. Ele não seria morto. Isso no entendimento dos judeus. Então, os judeus também alegam que Jesus não cumpriu essa profecia. Então, por isso, ele não pode ser o Mashiach. Mas aí a teologia cristã já vai para um outro ponto. Eles falam que Jesus ele veio para morrer, derramar seu sangue na cruz do Calvário, para remir o pecado de toda a humanidade. E na sua segunda vinda é que ele irá cumprir, literal, estas profecias. Uma outra profecia que, segundo os judeus, Jesus não teria cumprido seria o agrupamento das 12 tribos de Israel. Conforme a gente já bem falou, que essas tribos elas foram dispersas no decorrer da história, até mesmo antes de Jesus nascer. E na visão dos israelitas, o Mashiach, além de promover a paz, de acabar com as guerras, ele também traria de volta essas tribos que foram dispersas pelo mundo. Porque na própria Torá o Eterno diz que os povos, no caso os israelitas, eles seriam dispersos pelo mundo e eles seriam pequenos em minorias. Mas em um momento também o Eterno iria reagrupar esse povo disperso na Terra Santa. E o Mashiach, ele seria o agente que iria estabelecer um reinado de paz no mundo e as 12 tribos estariam reunidas novamente. E na visão dos judeus, Jesus não cumpriu essas profecias, conforme a gente vê ali Isaías 11, 12. Levantará um estandarte para as nações e ajuntará os desterrados de Israel e os dispersos de Judá
congregará desde os quatro cantos da terra. E também lá em Ezequiel 37, 21, 22, diz: E os trarei à sua própria terra e farei deles uma só nação na terra dos montes de Israel. No século I, quando Jesus ainda era vivo, a Galiléia ainda vivia sob o domínio de Roma. E Roma ainda continuava a perseguir, matar, a cometer idolatria, a desrespeitar a fé do povo israelita. Jesus, como ele foi também um líder político na época, muito influente, né? De acordo com o que é relatado nos evangelhos, Jesus andava com uma multidão e também Jesus também se opunha a Roma. Não pensa que Jesus também aceitava passivamente as imposições do Império Romano, mas Jesus ele acabou sendo crucificado pelo próprio Império Romano. Né? Então, na visão dos israelitas, ele não cumpriu essa profecia porque ele morreu. Porque o que era esperado do Mashiach, conforme estas profecias, é de que ele traria a paz e ajuntaria essas tribos que já estavam dispersas. Né? Depois que Jesus foi morto, houve a destruição do templo e daí houve a dispersão completa do povo judeu, né, pelo mundo. Então, na visão dos israelitas, não teria como Jesus ser o Mashiach sem cumprir essa principal profecia. Esse é um dos pontos que eu acho mais polêmico nessa discussão de que Jesus ser o Mashiach ou não. Né? Na visão dos judeus, Jesus ele não promoveu a paz mundial. Porque como a gente pode ver nos textos que estão aí na tela, o Eterno diz, em Isaías 2,4, ele julgará entre as nações e repreenderão muitos povos e converterão as suas espadas em rilhas de arado e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará a espada contra a outra, nem aprenderão mais a guerra. Em Miqueias 4,3, diz assim, ele julgará muitos povos e decidirá questões entre grandes nações distantes. Os povos transformarão suas espadas em arados e as suas lanças em foices. Nenhuma nação erguerá a espada contra a outra, nem aprenderão mais a guerra. Cada um viverá em segurança debaixo da sua videira e de sua figueira. Ninguém os amedrontará, pois o Senhor dos Exércitos assim o falou. Como bem vemos aí, o Eterno afirma que o Mashiach ele será um grande líder na terra e trará paz entre as nações. Então, na visão dos judeus, Jesus não foi um líder, ele não teve reinado, né? Pelo contrário, no primeiro século, quando Jesus veio a este mundo, o Império Romano já dominava sobre a Galileia e Jesus não estabeleceu nenhum reino. E continuaram tendo guerras e mais guerras. Inclusive, Jesus foi morto e mesmo após a morte de Jesus, ainda houveram mais mortes. O templo foi destruído e a paz não foi alcançada. Então, na visão dos judeus, Jesus não cumpriu essa profecia. É claro que, dentro do cristianismo, essas profecias só serão cumpridas após a segunda vida de Jesus, porque a vinda dele, né, como eu já falei um pouco anteriormente, primeiro ele veio trazer a remissão dos pecados, o direito à salvação aos gentios. Como Jesus disse, ele veio, né, para as ovelhas perdidas da casa de Israel, mas ele foi rejeitado pelo seu povo e ele deu o direito à salvação aos demais povos. Isso é o que diz a teologia cristã. Então Jesus ele veio primeiro trazer a salvação e a remissão dos pecados à humanidade e no seu retorno, né, na sua segunda vinda, é que ele cumprirá essas profecias. Continuando, em Isaías 11:9 também diz: não se fará mal nem dano algum
em todo o seu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. E em Jeremias 31:33, diz assim: todos me conhecerão desde o menor até o maior. Ou seja, além de líder, além de promover a paz mundial, o Mashiach também trará justiça na terra. E também fará com que o nome do Eterno seja conhecido por toda a nação, por todos os povos. A visão cristã é que sim, Jesus, sim, ele cumpre essa profecia pelo fato de que o nome de Jesus é conhecido em todo o planeta, né? De todos os povos, de todas as línguas. A grande maioria das pessoas já ouviram falar no nome de Jesus, né? E como seria Jesus na teologia cristã, filho do Eterno, as pessoas conheceriam o Eterno através de Jesus, porque ele veio com essa missão de pregar, né, a Torá, pregar os evangelhos, né? Lembrando que a Bíblia do Novo Testamento ela não existia no tempo de Jesus, tá? Só existia a Torá. O Novo Testamento apareceu uns 300 anos depois, porque o Novo Testamento ele é uma junção de uma série de cartas, né, que foi juntada pela igreja, né, visto como os textos canônicos. No tempo de Jesus, nem de Paulo, se pregava o Novo Testamento, somente a Torá. Então, Jesus ele veio para pegar a Torá ao mundo, entender? E fazer o nome do Eterno ser conhecido, que seria a função do Mashiach, né? Então, na visão dos cristãos, Jesus sim, ele vai cumprir, né, toda essa profecia, né, mas parte já está acontecendo, porque o nome do Eterno já está sendo conhecido. Muitas pessoas e povos estão conhecendo a Torá através de Jesus. Isso dentro da visão cristã. Tá, gente? Eu estou fazendo aqui uma análise impessoal. Tá? Tô analisando o ponto de vista judaico e o ponto de vista cristão e fazendo um comparativo. Certo? Resumindo, os judeus esperam sinais concretos do Messias. Fim das guerras e do sofrimento, toda a humanidade reconhecendo e adorando o eterno Hashem, né, como a gente viu no texto de Jeremias. O mundo vivendo sob as leis da Torá e o templo de Jerusalém edificado. Então, na visão dos judeus, historicamente, Jesus não cumpriu essas profecias, conforme a gente viu no texto. Então, não teria como ele ser o Mashiach prometido de Israel. Mas, como eu disse, né, isso é o entendimento do judaísmo. O cristianismo interpretam essas profecias sobre uma outra ótica. Entende? Bom, pessoal, terminamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, escrevam no comentário. Por favor, dê um like. E muito obrigado.